Olá, turma, tudo bem com vocês? Inicialmente eu quero me apresentar, tá? Eu sou a professora Vitória Régia. A nossa disciplina é Física. E o que a gente vai estar trabalhando como conteúdo, né? A terceira lei de Newton, ação e reação. Qual o objetivo da nossa aula? Identificar os princípios básicos da ação e reação, observar a terceira lei de Newton no dia a dia, estabelecer relações entre causas e efeitos. Qual vai ser a nossa metodologia? Uma aula expositiva diáloga com slides, né? A discussão de questões e a apresentação de um jogo didático, né? O famoso quiz. Espero que vocês já tenham visto. Senão, eu vou estar fazendo a apresentação desse quiz de questões para vocês em relação ao conteúdo que vai ser trabalhado. As nossas atividades, exercício proposto no slide e o jogo didático, e o nosso material de apoio, né, que é o slide e o quiz, né, o jogo didático. O registro da nossa frequência vai ser a participação integral da aula, na aula, né. Espero que vocês estejam bem, vamos dar início à nossa aula, tá? Então, gente, o assunto que a gente está trabalhando, né, foi como eu falei no plano, na apresentação do plano de aula, é ação e reação, o assunto do primeiro ano. Vamos lá. Vamos começar esse estudo fazendo algumas perguntas. Primeiro, por que não é possível uma pessoa se erguer puxando seu próprio cabelo? Por que será? Eita, professora, que questão fácil. Besteira, né? Porque quando empurramos uma parede, não conseguimos tirá-la do lugar? Vala, professora, aí é que é besta mesmo a pergunta. Por que é tão difícil andar em pisos escorregadios? Que questão simples. Gente, todos esses questionamentos estão relacionados ao quê? Ao princípio, né, da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. E o que é a terceira lei de Newton? Ah, professora, é o princípio da ação e reação. E o que é ação e reação? O que é falar sobre o princípio de ação e reação? Gente, eu quero que vocês entendam que toda ação, ela produz uma reação da mesma intensidade, né? De mesma intensidade, porém com sentido oposto, tá? E é isso que eu quis trazer para vocês em relação a analisar que esses questionamentos, é simples? É simples, sim, mas que existe uma causa por trás e que não é só achismos como respostas, vocês têm que saber responder. Então, por que não é possível uma pessoa se erguer puxando seu próprio cabelo? Gente, não é possível, né? A gente não pode exercer uma força sobre nós mesmos, porque enquanto a gente faz uma força para cima, o nosso corpo ele faz uma força para baixo. Por que quando empurramos uma parede não conseguimos tirá-la do lugar? Logicamente porque ela é fixa ali e nós não somos fixos. Mas também a gente tem que levar em conta o nosso peso. A parede ela vai ser bem mais pesada que a gente. E sem contar que ao empurrar ao a gente agir, né? Ao empurrar essa parede também vai nos empurrar. E consequentemente, somos menores. E a gente não é fixo, a gente vai ser empurrado sim. Por que é tão difícil andar em pisos escorregadios? Bem, devido ao atrito, né? Vai ser entre o solo e os pés, é bem reduzido. Então, eu espero que esses questionamentos vocês saibam responder. A dificuldade dos nossos estudantes hoje em dia é isso. Ao se deparar com questões tão simples, vamos pelos achismos, uma questão tão besta assim, e acabam não respondendo da forma adequada. Vamos continuar, enfim. Terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Isaac Newton. Foi o que eu acabei de dizer, né? Que toda ação ela produz uma reação de mesma intensidade, porém com sentido oposto.
né? É o que vocês acabam de ver, uma imagem de uma pessoa caminhando e até mesmo o lançamento de um foguete. E nisso tudo a gente encontra, né, a terceira lei de Newton. Vamos fazer aqui algumas observações. O par-ação-reação nunca se equilibra, pois as forças atuam em corpos diferentes. O par aparece instantaneamente, então qualquer uma das forças pode ser ação ou reação. É a mesma questão de um martelo em um prego. Ao bater um martelo no prego, o que você vai saber? Quem será a ação? Será a ação o martelo, né? E o prego será a reação. Então você pode estar respondendo dessa forma, né, para essas observações aqui. Alguns exemplos de ação e reação. Situações de ação e reação são muito comuns em nosso cotidiano. Ocorrem sempre que temos forças em ação e, portanto, em reação. Então, gente, o que vocês conseguem analisar? Que o princípio, né, da terceira lei de Newton, ela é bem simples, é um assunto básico, é um assunto que eu acho muito agradável de trabalhar. E para vocês verem, inicialmente, onde vocês estão estudando, é o ponto, né, de fixação, onde vocês têm que memorizar e aprender esse conteúdo, como se fosse ser necessário mais à frente. Vai ser. Mas que a aula não vai ser chata apenas pela apresentação de alguns exemplos e conteúdos tão simples assim. Vai ter cálculo? Vai. Mas vocês têm que primeiro fixar a base desse conteúdo, tá? Continuando, alguns exemplos de ação e reação. Eita, professora, mas a aula tá chata. E coisa chata, isso aí eu sei que é. Para toda ação existe uma reação. Gente, ao empurrarmos um carro, né, colocando-o em movimento, aplicamos uma força sobre ele. A força de reação do carro está no sentido oposto ao da força aplicada. Princípio da terceira lei de Newton, ação e reação. Ao chutarmos uma bola, os nossos pés aplicam uma força sobre ela. A força de reação da bola age sobre o pé do jogador. O pé experimenta um movimento de recuo, experimenta chutar uma bola e leve outra pesada, para comparar a reação da bola sobre o seu pé. Aqui é uma sugestão de atividade, tá? Que vocês podem estar realizando. Aí vocês podem estar dizendo, nossa, professora, que atividade extraordinária. Gente, como eu falei para vocês, a dificuldade dos nossos alunos atualmente está aí, em ter um assunto simples, né, de ser colocado em prática, ter compreensão, entendimento concreto. E na hora de falar, na hora de explicar, né, de forma mais completa, que eu chamo completa, é você saber explicar cientificamente a situação da forma como ela é. As pessoas vão pelo achismo. Eu acho que é assim porque é isso, e se fosse por isso, não. Trabalhem, tirem esse achismo para trabalhar realmente como a ciência manda, né? Querendo ou não, é assim que eu trato, que a ciência, ela manda mesmo. Ela manda a gente trabalhar com aquilo que ela desvendou. Então, vamos dar crédito, né, aos nossos... essas pessoas tão grandes, né, como Isaac Newton, que estudaram tanto para desenvolver, encontrar esses princípios, desenvolver essas leis que hoje são tão úteis pra gente e que a gente acha que é muita besteira, é muito simples. Não é só isso, tá? Concentrem-se, coloquem isso em prática, fixem esse conteúdo para mais na frente vocês verem que não era besteira, né? Trabalhar ele realmente da forma como a gente está trabalhando. Alguns exemplos de ação e reação. Um patinador encostado numa parede ganha impulso, isto é, ele acelera-se ao empurrar essa parede com as mãos. O resultado da reação da parede é uma força que o habilita a qualquer aceleração. Tudo bem? Até aqui. Gente, qualquer dúvida vocês podem estar mandando, né? Comentando logo depois de assistirem essa aula. Então, entrando no privado comigo para sanar qualquer dúvidas.
Os motoristas usam um pequeno martelo de madeira para testar a pressão dos pneus dos caminhões. Ao batermos nos pneus, exercemos uma força sobre eles. A força de reação dos pneus faz o martelo inverter o sentido do movimento. O motorista sente o retorno e sabe quando o pneu está bom. É a mesma situação que eu acabei falando sobre o martelo e o prego, e eu não expliquei definitivamente por quê, porque a gente ia chegar bem aqui nesse outro exemplo e eu iria fazer a comparação para vocês. Eita, professora, mas é engraçadinha, né? Vocês também são. Então, vamos cuidar em fixar esse conteúdo. É simples, é bacana. A gente falar das leis de Newton, eu acho que é a parte mais gostosa da física, né? Não é babando Newton não, mas, gente, o cara até que merece. É crânio, homem. Força normal e a força peso, ação e reação. Às vezes, os estudantes gostam muito de igualar, né? Que a ação e reação tem tudo a ver com a normal e o peso. Gente, vamos lá. Lembrem-se de que a força normal é a força de empurrão que uma superfície exerce sobre um corpo nela apoiado. Enquanto a força peso é a força gravitacional com que a Terra atrai os corpos próximos à sua superfície, tá? Olha só a diferença de normal e peso. Lembre-se ainda que o par de forças ação e reação nunca atua no mesmo corpo. Logo, peso e normal não formam o par ação e reação. É o que geralmente a maioria dos estudantes confundem e querem dizer que normal e peso é a mesma coisa que ação e reação. Não é, tá, gente? Não formam o par ação e reação. Outro fato que impede o peso e a normal formarem um par de forças ação e reação é que elas são forças de tipos diferentes. O peso é uma força de campo, enquanto a normal é uma força de contato. Vamos lá. Normal e peso, ação e reação. Para corpos apoiados ou em movimento em superfícies horizontais, como não há movimento na direção vertical, a força resultante sobre o corpo nessa direção é nula. Nesse caso, a intensidade na normal é igual a do peso, né? Normal é igual a peso. Mas mesmo assim, elas não formam um par de forças ação e reação. Táticas para resolução de problemas. Então, trouxe aqui umas táticas para vocês. Gente, lembrando que essa nossa aula ela é bem de fixação mesmo. É uma aula-chave, como eu chamo. Primeiro, faça um esquema, um desenho simples da situação a seguir. Escolha um sistema de referência, né? Sistema de coordenada XY. Isole os corpos e faça um diagrama das forças atuantes em cada corpo. Lembre-se de que, se o corpo tem massa, existirá uma força peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Se o corpo está em contato com a superfície, terá uma força normal perpendicular à superfície. Se existem fios puxando corpos, existirão forças de tração. Vamos exercitar? Olha, aquela ali foi uma sugestão para vocês. É uma atividade sugestiva que eu quero que vocês trabalhem e enviem de volta para mim para que eu possa analisar se realmente vocês assistiram a aula. Segundo, tentaram entender. Ou terceiro, não entenderam, me perguntem que eu vou sanar as dúvidas de vocês. Esse exemplo 1 aqui para vocês, eu quero que vocês também trabalhem com aquela outra atividade e me enviem, tá? Eu vou partir diretamente para o exemplo 2, até porque eu quero ir logo para o nosso quiz, tá bom? Então, trabalhem essa atividade, me enviem. Não se preocupem que a resolução desse exemplo 1 eu vou enviar para vocês. Eu só quero que vocês façam essa tentativa de responder e me enviem. Não vai valer nota esse exemplo 1. É mais para fixação, para me ver se realmente vocês assistiram até o final da aula e estão vendo as minhas atividades. Então, gente, exemplo 2. A Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 49 newtons. Pode-se, então, afirmar que o pacote de arroz, letra A,
atrai a Terra com uma força de 49 newtons? Atrai a Terra com uma força menor que 49 newtons? Letra B, né? Letra C, não exerce força nenhuma sobre a Terra? Letra D, repele a Terra com uma força de 49 newtons? Letra E, repele a Terra com uma força menor do que 49 newtons? Gente, lembre do conceito que eu falei para vocês sobre a terceira lei de Newton, né? Que o princípio da ação e reação é que a ação produz uma reação de mesma intensidade, porém com sentido oposto. Se assim for, atrai a Terra com uma força de 49 newtons, certo? Então, letra A. Então, gente, aqui para não encerrar, né, mas dedicar a Isaac, dedicando, né, porque toda aula a gente tem que fazer uma dedicatória. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano, né? Isaac Newton. O que eu quero trazer aqui com essa mensagem dele é isso que a gente trata no dia a dia. Por algo ser tão simples, a gente acha que conhece tudo, mas a gente não conhece nada. E a gente tem que se trabalhar para realmente poder conhecer, aprender de fato. E eu quero que vocês tenham um pouco mais de paciência para a gente ir diretamente para o nosso quiz, tá? Então, para a gente ir diretamente para o nosso quiz. Então, aguardem um instante e vamos lá. Então, pessoal, a gente vai agora iniciar o nosso quiz. Só quero lembrar para vocês que esse quiz é apenas um teste, né? Test drive aqui na nossa aula, porque eu vou estar realmente enviando um link com um quiz de 10 questões que vai realmente valer como atividade avaliativa, certo? Aqui é apenas um test drive e eu espero que vocês achem bacana. Inicialmente, esse é muito bom. Então, let's go! Olha só, até a forma como a gente inicia o jogo é muito interessante. Eu vou fazer um vídeo para vocês explicando como é que a gente constrói esse quiz, tá? E o mais legal é que a gente pode estar trabalhando os assuntos que a gente está estudando, certo? Olha só, que diz respeito à seguinte frase: a uma ação corresponde uma reação de mesmo módulo à ação, porém de sentido contrário. Gente, se a gente está trabalhando a terceira lei de Newton, certamente vai ser o quê? A terceira lei de Newton, certo? E principalmente pelo quê? Pelo que diz respeito a essa seguinte frase: a uma ação corresponde uma reação de mesmo módulo à ação, porém de sentido contrário. Princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. Aí. E o interessante é que o quiz, ele já vem te trazendo, né? Automaticamente, se você erra ou se você acerta. É bem interessante, gente. Melhor que os joguinhos de futebol que vocês apostam aí. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. A. As forças de ação e reação sempre se anulam? Será? Letra B. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo? Será? Ou letra C. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. Lembrem das observações que eu coloquei diretamente no slide. Gente, foram tantas observações que, logicamente, vocês já vão saber responder que é a letra C. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. Vamos dar continuidade. Olha, qual das imagens representa a terceira lei de Newton? O que vocês é interessante lembrar para vocês associarem a imagem à terceira lei de Newton. Primeiro, conceito. Qual é o conceito da terceira lei de Newton? Que diz que toda ação produz uma reação de mesma intensidade, apenas com sentidos opostos. Qual dessas imagens aqui a gente consegue verificar esse conceito? Gente, letra A. Viu? Esse quiz é interessante e é muito bom. Principalmente para vocês que estão aí estudando para o Enem, viu? Se preparar já desde o primeiro ano. É muito importante. A Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 49 newtons. Pode-se, então, afirmar que o pacote de arroz... Essa questão aí a gente trabalhou lá no slide. O que acontece? A. Atrai a Terra com uma força de 49 newtons.
atrai a Terra com uma força menor do que 49 newtons, atrai a Terra com uma força maior do que 49 newtons. Gente, lembrem do enunciado do conceito, mesma intensidade, ou seja, com uma força de 49 newtons. Viu como eu disse para vocês que a nossa aula era de fixação? E é interessante, gente. Próxima questão. E última. Ao disparar um tiro, um atirador. Letra A. É impulsionado para o mesmo sentido da bala por uma força de reação ao disparo? Não, gente. Letra B. É impulsionado em sentido contrário da bala por uma força de reação ao disparo? Ou letra C. Mantém-se sem sofrer nenhum tipo de reação? Obviamente que não. Letra B. Certamente. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso quiz, né? Olha só o tempo que eu levei explicando para vocês. Então, eu espero que isso sirva de incentivo, né? Que a nossa aula tenha sido legal, mesmo que não tenha sido assim tão divertida como deveria ser, né? Mas fica para uma próxima, porque tudo que é bom dura pouco e eu espero que tenha sido bom. Gente, um abraço para vocês, fiquem em paz e aguardem aí o link que eu vou estar enviando no grupo para que a gente dê continuidade e avalie em si a nossa aula. Tchau, tchau. Beijo da professora Vitória.